conduzir a palavra neste momento. Que Deus abençoe. Saúdo os irmãos e as irmãs, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler com os irmãos nesta noite um versículo que se encontra no livro de Eclesiastes e fazer então algumas considerações a respeito deste livro que nos fala de coisas tão importantes para a nossa vida. Este livro atribuído ao sábio Salomão. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. E é claro, este versículo já declara o tema da nossa mensagem nesta noite. A marca da eternidade no coração do homem. Verso 11 então diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Mas este não pode descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Que Deus abençoe a leitura em nossos corações. Amém. O capítulo 3 é um capítulo que trata da temporalidade, dos tempos, daquilo que constitui, de fato, a vida terrena. Salomão, ele se dedicou a refletir a respeito de todos os aspectos da vida humana, do seu sentido, das lutas, das indagações, também das perplexidades que rondavam a alma humana, até mesmo refletindo sobre aquele tipo de coração para o qual a vida não tinha sentido. A vida era um absurdo, a vida era vazia de sentido, de significado, e com a morte, então tudo se encerraria, tudo acabaria. E a pessoa tinha então uma passagem, uma breve passagem por este mundo, mas sem maiores consequências. Salomão refletiu sobre tudo isso. Aliás, o livro é atribuído ao período em que Salomão estava vivendo em absoluta desolação espiritual, estava de fato desiludido, e ele mesmo estava em crise. Então, o texto de Eclesiastes nos coloca, digamos, situações e respostas muito importantes para nós hoje, para o homem deste século. Por que não dizer para a humanidade, que vive período de tanta perplexidade e, muitas vezes, de tanto pessimismo, de desilusão, falta de perspectiva para o futuro. Enfim, nós sentimos um clima pesado, um clima desestimulante neste mundo atual. Então, a mensagem de Salomão é muito importante para nós, porque nos faz lembrar algumas coisas, e coisas que nos remetem para a presença de Deus, nos faz lembrar que há um Deus, que traz de novo para a vida a importância de Deus e a soberania de Deus. Por isto, neste versículo 11, ele afirmar que Deus colocou a eternidade no coração do homem, colocou alguma coisa no homem para lembrá-lo de quem ele é, de quem o colocou aqui, da transcendência. Ora, o homem foi criado como um aprendiz do tempo e dos tempos, segundo este capítulo 3.
O capítulo começa dizendo que tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Ora, o homem foi colocado então como aquele que aprende com todos esses tempos. Por curiosidade, eu contei, e no original hebraico são 28 modos temporais que Salomão coloca aqui. E Deus colocou então no ser do homem a capacidade de olhar o conjunto de toda esta realidade. Deus fez o homem com o dom de perceber, de compreender o mundo. Deus o fez com a elasticidade do eterno em seu coração, no seu intelecto, para lhe possibilitar a ideia de perceber o todo, o tudo. O homem tem o seu caminho, então, neste transcorrer dos tempos para a eternidade. É esta quebra que caracteriza, de fato, boa parte da mentalidade contemporânea, porque a mentalidade contemporânea não quer admitir a eternidade, só quer admitir os tempos, mas não a eternidade. Negam a Deus, negam a vida futura, negam a continuidade depois da morte, duvidam que possa existir vida após a morte. Que situação! O homem tem a eternidade dentro de si por natureza. A eternidade é a referência do ser humano. O homem, quando para pensar, para refletir, para meditar, ele percebe que há algo dentro dele que transcende tudo que existe. A eternidade, ela foi colocada pelo Eterno no coração deste ser que é temporal, feito de barro. Por isso a eternidade, de fato, é a referência a partir da qual o homem se ocupa com os tempos, com a vida, com o seu cotidiano. Deus, portanto, colocou o homem como observador dos tempos. Nós escrevemos a história, e tantos livros de história, porque nós somos capazes de repassar, de resenhar, de historiar todas as nossas vivências, tudo o que acontece na sociedade, tudo o que ocorre com as nações, toda a história, enfim. É o homem quem observa, é o homem quem registra, é o homem quem compreende, é o homem que é este ser capaz de transcender-se e de observar o que se passa ao seu redor e no tempo de vida que ele tem. Trazemos então a marca da eternidade no coração. Que implicações tem isto então? O que isto quer dizer para o homem? Primeiramente, e eu vou aqui me ater ao livro de Eclesiastes a princípio, isto significa que nós estamos diante de um Deus que é eterno e que é Senhor dos tempos.
Ou seja, na medida em que nós somos capazes de experimentar os vários modos do tempo, nós também somos capazes de entender que há um Senhor que instituiu toda esta vivência, esta riqueza, estas mudanças, estas demarcações do tempo. O tempo está debaixo da mão soberana daquele que o instituiu, que é o Senhor, que é o Eterno. Tudo tem o seu tempo determinado, diz o versículo 1. Tudo tem o propósito definido, tudo debaixo do céu tem um ritmo. Todas as coisas estão debaixo da ordenação de Deus. Deus é soberano. Ele pôs esta disposição de eternidade no interior do homem para criar este ponto do qual o homem observa tudo. É como se ele estivesse numa torre de observação que se ergue acima dos tempos para que ele possa então aprender, observar, concluir que o Deus soberano estabeleceu todas estas coisas, reconhecer esta soberania de Deus sobre ele próprio. Portanto, quando o homem olha para os tempos, cabe a ele reconhecer que aquele que de fato demarcou os tempos, ele é soberano e ele impõe limites em todas as coisas e por todas as situações terrenas. Ora, reconhecer isso nos traz uma certa tranquilidade de alma, uma certa segurança, uma certa esperança. Enquanto o homem não admite isto, ele vive no calor da turbulência das coisas. Mas quando nós então entendemos que os tempos estão determinados, os tempos estão demarcados, eles são capazes de revelar os diversos modos com que o homem lida com a vida, ele então percebe que há um soberano, que os tempos não vão além dos seus limites, que as situações que nós vivemos, elas estão sob controle. Esta ideia do capítulo 3 é muito importante, a ideia de que tudo está sob controle. Do homem, não, de quem instituiu os tempos, do Eterno. O Eterno é quem, de fato, tem em suas mãos todas as coisas, demarca todas as coisas, controla todas as coisas. Não há circunstância em nossa vida que extrapole os limites instituídos por Deus e também com os propósitos que Deus mesmo colocou para edificação, para a experiência humana, para que nós possamos viver este limite das coisas, sabendo que Deus controla todas as coisas. Salomão nos diz então que o tempo está controlado, que as circunstâncias estão controladas, que o tempo está de fato debaixo da mão suficiente do Eterno e que o homem precisa de conhecer isto para fugir do vazio, para superar a sua vaidade. Bem, também isto implica que o homem está preso aos tempos e aquilo que Salomão vai chamar aos trabalhos, e ele precisa então de redenção. Sem dúvida que a intenção de Salomão e a intenção do Espírito Santo de Deus, ao inspirar livro tão precioso, é para mostrar a carência de redenção que existe. O homem é carente de redenção, porque ele está preso nesses tempos, nesse emaranhado. Ele precisa, por causa do que isto produz na vida dele, de cansaço, de uma série de consequências, ele precisa de redenção.
Por que precisa de redenção? Versículo 2 diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. É assim que começa a demarcação do tempo. A demarcação do tempo começa indicando que o homem vive numa linha limite, a linha entre o seu nascimento e a sua morte. Ele precisa de redenção. Então, ele vive entre dois pontos que não depende de sua vontade. Ele não tem como controlar isto. Ele não tem como controlar o momento do seu nascimento e ele não tem como controlar o momento da sua morte. Então, no capítulo 9, o pregador sábio Salomão vai dizer: o homem não sabe a hora da sua morte. Ele vive na expectativa. Então, ele é esse ser que está sempre na angústia, sempre no limiar, ele está sempre na espera, ele está sempre na expectativa de que alguma coisa pode acontecer que põe um fim na sua existência terrena. Ele vive entre tempos quebrados, fragmentados. Toda a relação de tempos descritos no capítulo 3, não só exalta este poder que Deus tem para demarcar os limites do tempo, mas também para mostrar que os tempos não são contínuos, eles estão quebrados. O tempo, sem dúvida, não é mais aquele tempo do paraíso, não é mais aquele tempo da semana da criação, que era um tempo progressivo. A semana da criação mostra o tempo evoluindo, do inferior e simples para o superior e complexo, do caos para a perfeição das obras de Deus. Mas agora Salomão apresenta esses tempos fragmentados. Os tempos não formam uma continuidade, eles se anulam um ao outro, os tempos estão em conflito. Olha o que ele diz aí, daquilo que nós lemos, não é? Tempo de matar, tempo de curar, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de colocar pedras, de espalhar pedras. Ou seja, a gente percebe que o homem vive no meio de tempos quebrados. E não é de se admirar que o próprio homem está trincado, sua própria alma está trincada, sua saúde está trincada, sua identidade está rachada, sua alma está dividida. Também ele vive em aflições. Versículo 10 diz: vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Ora, o pregador diz, inclusive, de si mesmo, no capítulo 2, versículo 18, também me aborreci de todo o trabalho que até agora fiz e que vi, com que me afadiguei debaixo do sol. Então veja que ele chega num estado de exaustão, de aborrecimento completo. Nada para ele fazia mais sentido. Ele estava aborrecido com tudo que ele fazia. Até podíamos chamar isso de burnout, né? Quando a pessoa ela se queima com o que faz e não quer mais, aquilo virou fumaça, não lhe interessa, aquilo cheira mal, exauriu tudo que ele podia dedicar ao que está fazendo. Então, Salomão diz: o ganho, eu vi que o ganho era deixar o que faço para os que vêm depois de mim. Ora, que triste sina é esta de você trabalhar, e quando poderia usufruir, a morte te ceifa, a doença tira suas forças,
e aí você se vai e fica para outro que não participou, não construiu, não derramou suor, não sabe o valor daquilo. É a completa desvalorização do trabalho. Salomão diz que isso são as aflições. Também é interessante entender que o homem vive em conflito, porque ele não consegue entender a perfeição da obra divina. O pecado fez aí uma divisão entre o homem e Deus. É claro que o homem foi criado para compreender e cuidar de tudo que Deus fez, mas o momento atual, o pós-queda, trouxe para o homem esse sentimento de incompreensão, de estranheza. Ele não consegue compreender a obra de Deus. O seu conhecimento não é capaz de abranger a obra de Deus. Ele não consegue entender, ele não consegue explicar. E como é triste viver em um ambiente onde você não tem, de fato, as explicações, as respostas. Versículo 11, ele vai dizer: sem que este possa descobrir ou entender as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A ciência não dá conta disto. Por mais que o homem exercite seu pensamento especulativo, ele não dá conta disto. Ele está condenado a viver dentro de um ambiente onde ele não consegue explicar a razão das coisas. E este conflito está na sua alma. Ele está imerso na carne. O véu da carne tira dele a visão das belezas que Deus fez. O homem é capaz de enxergar muito mais as ranhuras da vida, muito mais as tragédias da vida. Ele noticia muito mais a violência, enfim, o que há de mal, de ruim, de feio. Dificilmente a gente encontra alguma coisa que nos leva a contemplar a beleza, a harmonia, a perfeição. Porque o homem não é capaz de tirar do seu tesouro interior esta capacidade de ver o belo. Então Salomão diz: olha, Deus fez tudo muito bonito, muito perfeito, tudo formoso no seu devido tempo, mas o homem não pode compreender isto. O homem está mergulhado na escuridão. O pecado pôs outra coisa no coração do homem, que são as trevas, o desgosto, o declínio. Nunca vivemos um período de uma cultura tão em declínio como a que nós vivemos hoje. Uma moralidade em declínio, uma sociedade em declínio. Então o homem está preso aos tempos, ao trabalho. Ele precisa de redenção. Mas isso implica também, esse ter a eternidade dentro de si, que o homem é um ser precário diante de Deus. Significa, o homem é um ser que ele se tornou há uma expressão do profeta do Antigo Testamento, um verme diante de Deus. Ele não é mais aquele ser glorioso que tem então a seus pés o mundo. Ele rasteja. Ele está em situação de lamúria. Agora, o que leva o homem então a estar nesta condição? É que nada do seu trabalho pode lhe satisfazer. O homem já não tem mais uma fonte de satisfação. Deveria ser o trabalho de cuidar de toda a criação divina, mas com o pecado, ele foi expulso do paraíso, e o trabalho agora é entre espinhos, entre cardos, é suor do rosto, é sofrimento, é cansaço. Nada do seu trabalho pode lhe satisfazer. Versículo 12 diz: sei que nada há melhor para o homem
do que regozijar-se, levar uma vida regalada. Também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente. Acontece que isto que Salomão sabia não era o que ele via. Ele não via isso acontecer. O que ele via era outra coisa muito diferente. Era um ser humano precário. Era um ser humano que o seu trabalho não podia satisfazer os seus sonhos. Que ele não era capaz de desfrutar dos dons de Deus. Ele perdeu a árvore da vida. Por isso, ele não pode sentir o prazer, não pode sentir a realização, ou dar alguma obra por acabada. Ele sempre está vivendo na falta de alguma coisa. Ele sempre é um ser precário. Também, nada do que ele faz dura para sempre. Há uma frustração no trabalho humano, uma frustração naquilo que o homem constrói. Ele faz, mas aquilo é destruído. Nada dura para sempre. E como ele tem a eternidade dentro de si, o seu sonho é que as coisas que ele realiza perdurem. Porque o seu ponto de observação é o da eternidade. Acontece que ele, vivendo debaixo do pecado, tudo que ele faz é destruído. Sua vida é um círculo temporal. No versículo 9, diz: que proveito tem o trabalhador naquilo que lhe afadiga? Que proveito? Ele paga o preço. Ele paga, e paga caro. Mas ele não usufrui de resultados, ele não recebe a mercadoria pela qual ele pagou. Ele paga, mas não recebe. Então, ele é uma pessoa que está dentro de um círculo temporal, que na verdade é um círculo vicioso. Sua vida e sua satisfação não avançam para além dos limites dos tempos de guerra e de paz. Ou seja, é uma alternância entre construir e destruir, fazer e desfazer. A imperfeição parece que está reinando em tudo aquilo que o homem faz. Os seus limites estão entre a guerra e a paz. A vida terrena não melhora, o pecado não se erradica, parece que tudo volta, e é isso que de fato o Eclesiastes vai mostrar, não é? Você pensa que as coisas estão mudando, de repente tudo volta. O homem parece que está, por causa do pecado, sempre retomando, sempre retornando, sempre voltando ao mesmo lugar. Não avança. Vi ainda debaixo do sol, diz o versículo aqui 16, que no lugar do juízo reinava maldade. No lugar da justiça, maldade mais ainda. Ou seja, não há progresso. O homem sonha com o aperfeiçoamento, ele deseja o aperfeiçoamento, mas ele é frustrado. Porque há um pecado que cerceia toda esta vontade humana de transformar as coisas. As coisas estão fora do lugar e estão invertidas. Ele diz: no lugar que devia reinar o juízo, está a maldade. No lugar que deveria reinar a justiça, mais maldade ainda. Está parecendo um retrato dos nossos dias, hein? Para quem olha a sociedade como o crente olha. O crente é este observador da realidade. Nós aprendemos com tudo que vemos na sociedade, mas nós aprendemos não para acumular conhecimento,
nós aprendemos para poder dar glória a Deus, porque é nele que está a nossa esperança, para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque o reino deste mundo está marcado por estas características aqui indicadas. O conhecimento do homem é incapaz de compreender a realidade. Por mais que ele consiga uma vacina contra a Covid em 1 ano, mas o prognóstico é de que as coisas vão piorar, de que outras pandemias se seguirão. E quando lemos o Apocalipse, a gente sabe como isso é verdade, né? Então, o conhecimento é incapaz. Por que o homem não tem a capacidade, pelo seu grande conhecimento, de resolver os seus problemas? Porque o seu problema não está na falta de conhecimento material, científico. Está na falta do conhecimento da eternidade, de Deus, do Deus eterno, daquele que é o Criador, daquele que põe os limites, daquele que sustenta, daquele que reina eternamente. Ele não alcança o conhecimento de Deus, como ele queria no jardim do Éden, e que a serpente lhe ofereceu. No dia em que você comer da minha planta, do meu fruto, você vai ter o mesmo conhecimento que Deus tem. E Adão e Eva se iludiram com aquela falsa promessa. E decorreu daí que o conhecimento que eles desenvolveram nunca alcançou o conhecimento de Deus. O homem não pode conhecer as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Pois bem, último ponto aqui para nós caminharmos para a conclusão. O que mais implica então ter a eternidade dentro de si? O homem, segundo Eclesiastes, ele sente esta eternidade clamar de dentro dele. O homem tem fome de vida eterna, tem sede de vida eterna, tem sede de Deus. Então esta eternidade que há dentro do homem, ela clama. A consciência humana ouve este clamor, o seu coração sente este clamor, ele sente que há alguma coisa que lhe falta, há alguma coisa que ele precisa. Até aquele jovem que foi ao encontro de Jesus perguntou: bom mestre, o que me falta ainda? O que é que eu preciso para ter a vida eterna? Eu guardo mandamentos, eu sou religioso, eu faço tudo o que precisa, mas o meu coração não se satisfaz com isto. E a resposta de Jesus veio, e ele não aceitou. Essa é a tragédia humana. O homem sente, ele intimamente sabe que precisa, mas na hora de tomar a decisão, ele se recusa. Então, todo o livro de Eclesiastes é uma lamentação. Uma lamentação. Até podia colocar ele junto lá com Lamentações de Jeremias. É uma lamentação sobre a vaidade, sobre o desejo de eternidade que está preso no tempo. Suspira pelo Deus vivo e pelo Deus eterno, mas o homem está preso na sua vaidade. A conclusão de Eclesiastes, ou do pregador, é muito interessante. Ele diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento, e atentando, esquadrinhando, ele compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, são as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Ou seja, a situação de desespero humano que Salomão observou, na verdade, era a indicação de que havia um clamor no meio desse desespero. E esse desespero, ele só tinha um objetivo: levar o homem
a voltar o coração para o único pastor. Perceber que na multiplicidade de coisas, de recursos, de trabalho, de oferecimentos, de vaidades, não havia solução. O homem precisa de caminhar em direção ao único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limites para se fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Ou seja, ele vaticinou aqui que o conhecimento humano não vai resolver o problema. A sabedoria humana não vai resolver o seu problema. Economia, medicina, política, humanidades, está no nível do conhecimento humano. A resposta está na revelação. A resposta está em encontrarmos o descanso no redil, no rebanho do pastor eterno. De tudo que se tem ouvido, esse é o resumo. Teme a Deus, busque a Deus, adore a Deus, guarda os mandamentos, porque este é o dever de todo homem, e o homem não está fazendo este dever de casa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão ocultas, escondidas, quer sejam elas boas, quer sejam elas malignas. Ora, a resposta, na verdade, para todo esse conjunto de preocupações do pregador do Antigo Testamento, está no pregador do Novo Testamento, no pregador de Nazaré. É ele que faz com que o homem encontre a resposta eterna para as vaidades, para o seu vazio, para as suas desilusões, para todo esse círculo de tempos que não levam a lugar algum. Jesus veio para nos levar para a eternidade, para nos promover, para nos dar a vida eterna. Jesus é Senhor da eternidade. Ele é Alfa e Ômega. Ele é o eterno, que visitou o tempo para redimir do pecado e da morte o homem que estava no vazio, na escravidão do pecado, no círculo vicioso dos tempos, da fadiga, do trabalho, do engano. O pecado trouxe o império do suor e da aflição, da culpa e da vergonha, da tristeza e da morte. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. É assim que ele nos fala no Evangelho de Mateus. Vinde, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, trabalhem para mim. Porque o meu trabalho é suave, o meu fardo é leve, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Eu pergunto, o que diz hoje para você a eternidade que Deus pôs em seu coração? Como você ouve este clamor da eternidade no seu coração? Eu sei que você está insatisfeito, que você sente um vazio muito grande na alma, do mesmo modo que este homem de Eclesiastes, que havia perdido a esperança, que havia se desiludido, cujo trabalho só era aflição. O vazio da sua alma está clamando pelo único pastor, está clamando pelo eterno,
pelo Deus eterno. Aliás, Moffat fez uma tradução da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e ele, onde está a palavra Deus, ele colocou o eterno. O eterno. Esta palavra é profunda, esta palavra é abrangente, esta palavra dá descanso, esta palavra é o refúgio da alma. É no eterno que nós encontramos o refúgio para as tribulações temporais. A eternidade dentro da sua alma clama pelo Pai eterno, pelo eterno Pai, que te ama, te chama. Por isto, quero convidar você hoje para voltar-se para o Senhor e entregar a Ele o seu coração, descansar a sua vida nas mãos do bom pastor. E é assim que Jesus nos convida: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu jogarei fora. Que Deus nos abençoe nesta noite, que neste tempo de tanta tribulação, nós possamos, de fato, conhecer o Deus eterno, descansar nossa vida nas mãos dEle, entender que todas as circunstâncias e todos os tempos estão debaixo do controle dEle. Ele não deixará que nada extrapole os limites, por amor de nós. Todas as coisas hão de contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai amado, obrigado por tua palavra, obrigado por tuas promessas, obrigado porque o Senhor nos ajudou a entender este clamor eterno dentro do nosso coração e nos ajudou a tomar a decisão de entregar a nossa vida completamente nas mãos do Senhor. E nos deu a redenção, e nos deu a vida eterna, nos deu porque nos ama, e nós estamos agora descansados, nós estamos agora jubilosos, nós estamos agora desfrutando desta eternidade gloriosa com a qual nossa alma se reconciliou. Obrigado, ó Pai, obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador, obrigado por tua igreja, esta igreja gloriosa, onde nós podemos desfrutar de tua presença, do amor dos irmãos, e termos o alento enquanto não se cumpre nossos dias na face da terra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.